Desejo a você um feliz sábado. Que você esteja desfrutando da paz e da graça de Deus nesse momento. É muito bom estarmos aqui, nessa igreja bonita. Eu estava lá na classe dos jovens e eu não sei se a maior parte deles assistiu ao primeiro ou segundo. Alguém da classe está aqui? Deixa eu ver sua mão. Opa, está aí, uma galera boa. Eu queria agradecer também o convite feito ao pastor também. Pastor, eu estou morando a 350 metros da Igreja Central de Jacareí. Então vai ser bom participar da semana de oração que vai acontecer lá, que vai ser muito boa. Mas eu vou dar lá. Isso não nos impede de juntos fazermos o reino avançar do ponto onde nós encontramos, mas que essa igreja é apaixonante quanto a isso, a gente tem que admitir, isso é bom, muito bom. Há uma palavra na língua portuguesa que é exclusiva nossa. Qual é? Saudade. Somos um povo saudoso, né? Essa é a verdade. Acho que faz sentido ser essa palavra muito nossa. É difícil explicar saudade. Saudade de crente é mais difícil ainda. A gente tem saudade do céu, por exemplo. É saudade de um lugar que você nunca esteve. A gente tem saudade de Jesus, que nunca estivemos com Ele. Não? Sim. É difícil explicar coisas que somente sentimos. É difícil transmitir coisas que são apenas nossas. Há coisas que são mais que sentimentos e a Bíblia está nos chamando a atenção fortemente para isso. Como fortemente nos chama a atenção a voltarmos a alguns princípios para podermos enfrentar um mundo tão complexo. As perguntas têm se multiplicado diante de nós. Estou viajando ou não? Você está concordando comigo? Cada dia que passa tem uma pergunta nova, de alto nível de complexidade. O mundo diante de nós não é um mundo simples. E as avaliações estão chegando a cada momento. E você, por ser cristão, se declarar cristão, ter uma profissão de fé, se colocou numa posição de alta vulnerabilidade às suas próprias incoerências. Vou explicar melhor. Jesus nunca disse uma frase incoerente sequer. Concorda? Se sim, diga amém. Mas olha as respostas que ele dava. Senhor, qual é o caminho? Qual a resposta? Eu. E a verdade? Ele falaria, eu. E a vida? Defina a ressurreição, Jesus. O que ele define? Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Se perguntar para Deus o que é amor, o que ele vai dizer? Eu. Sem mim, nada podeis fazer. Então, o que eu faço para conseguir fazer as coisas? Permaneça em mim. Todas as respostas de Cristo, em última instância, se definem nele. Ele se coloca como resposta. Então, ele não tem respostas para dar. Ele é a resposta. E ele é assim do começo ao fim. Quando Moisés fala, Senhor, quando perguntarem quem que me enviou, o que eu digo? Eu sou. Se eu estivesse lá nessa conversa, eu ia falar assim, mas você é o quê? Não, isso não é uma piada. Eu sou. Imagine você encontrando no ponto de ônibus com alguém e fala, e aí, como que é? Quem é você? A pessoa fala, eu sou. O quê? Qual é a resposta de Jesus? Eu sou o que você precisa. Eu sou a ressurreição, eu sou a vida, eu sou amor, eu sou a paz. O Senhor é a minha luz, Ele é a salvação, Ele é a minha bandeira, Ele é. Portanto, há uma definição clara de Cristo sobre si mesmo. Ele é. O salmista entendeu isso. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. E quando tu estás comigo, o que eu tenho? A paz, a alegria, o amor, a esperança, tudo que Ele é. E ele definiu o pecado como uma desgraça, porque o pecado é a separação daquele que tudo que é.
Sem Deus você fica sem nada. Porque Ele não tem. Se você orar pedindo para que na sua vida tenha amor, Deus não vai fazer um download de amor para o seu coração. Ele é o amor em nós. Ele é. Ele é. Então é real que toda saudade, absolutamente, toda saudade que sentimos é, em última instância, uma fagulha da falta que sentimos de Jesus. Toda. Tudo que você sente falta na vida é, em última instância, falta de Jesus. E eu não estou dizendo que você está espiritualmente mal. Não é disso que eu estou falando. Vocês estão me entendendo? É que toda tristeza é falta daquele que se apresenta como alegria. Essa é a realidade deste mundo. Note, eu quero chamar você e nós vamos hoje mergulhar neste momento um pouco nesse livro tremendo da Bíblia que é o Evangelho de João. Eu queria tirar algumas lições com você hoje, nesse tempo que temos, sobre o livro para a gente. Enquanto você abre a Bíblia no livro de João, verso do capítulo 14, eu quero te chamar a atenção para uma coisa. João aparece na história com 17 anos. Tem um fator 17 super interessante na Bíblia, né? João aparece com 17 anos, Daniel aparece com 17 anos, Ellen White aparece com 17 anos, tem um monte de gente que aparece com 17 anos. Você que tem 17 anos, fica esperto que já era para você ter aparecido. Todo mundo aí já aparece com 17 anos. João tem uma vida longa, estranha para a profissão dele. As pessoas que viveram a vida que João escolheu viver, não viveram tanto. Ele viveu longamente. Pertinho do final da sua vida, antes de ser centenário, no ano 95 aproximadamente, ele está preso em Patmos e recebe as visões do Apocalipse. Pensa, não tinha recurso, não tinha tablet, não tinha nada para ele escrever lá. Recebe as visões. Se você dá uma mergulhada no grego de Apocalipse, na maneira como ele é escrito, é um desafio gigantesco. E é claro, pensa uma pessoa numa ilha tendo que anotar aquilo tudo. Saiu da ilha. E entre o ano 95, perto do ano 100, ele escreveu o Evangelho de João. Eu não estou soltando informações no ar, eu queria que você atentasse muito para isso e considerasse essa informação. João escreveu o Evangelho de João depois do livro do Apocalipse. Então, se a Bíblia tivesse sido escrita em ordem cronológica, o último livro não seria Apocalipse, seria João. Por que essa informação é importante? Porque se ele escreveu perto do ano 100, todas as pessoas, ou quase todas as pessoas que tocaram, que abraçaram, que ouviram, que viram e que tiveram um testemunho, uma percepção sensorial, que Jesus falou, os seus sentidos já não estavam mais vivas. O Evangelho de João é um livro escrito já para um mundo que não viu Jesus, que já está distante. Pensa, Jesus ascende ao céu há 70 anos, já tinham passado 70 anos da sua ascensão praticamente. Vocês estão me entendendo? Quem são os ouvintes? Quem são os leitores do livro? Só gente que não testemunhou Jesus em vida. Ou seja, é um livro exclusivamente para você. Exclusivamente foi uma forçada de barra, né? Mas ele é muito mais para você. Vocês estão me entendendo, sim ou não? Quando eu perguntar, eu estou me entendendo, eu quero dizer, eu consegui me fazer entender? Eu sei que você entende bem. É que às vezes eu não consigo. Pensando nisso, 14. E a primeira lição que eu queria compartilhar com vocês, e a gente juntos chegar aqui. Esse texto aqui é um RG adventista. Eu vou começar, se você quiser levantar os olhos e nem mais olhar para o texto, fica à vontade. Não se turbe o vosso coração. Quer continuar comigo? Crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou... Jesus está respondendo uma questão aqui, atente para isso, por favor, em nome de Jesus. Jesus está respondendo uma questão aqui, humana, sua, minha, profunda, que deve sempre ser levada a sério. Embora comumente nós associamos esse texto ao céu, a pergunta que ele está respondendo não é sobre o céu. O centro desse texto
não é céu. Não é céu. Olha alguns versículos anteriores, verso 36 do capítulo 13. Perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde você vai? Respondeu Jesus: para onde eu vou, não me podeis seguir agora. Mais tarde você vai. Replicou Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei minha própria vida. Replicou Jesus: darás a vida por mim? Em verdade vos digo que jamais cantará o galo antes que me negue 3 vezes. Eu já passei por isso. Uma vez eu estava chegando em casa e eu estava com 3 malas, eu coloquei as malas na sala de casa e a minha filha não tinha visto o processo de colocar as malas, eu não ia viajar, eu tinha que transportar minhas coisas em mala, e a minha filha passou pela sala, quando ela olhou para a mala, ela já voltou chorando. E quando ela me viu, falou: pai, você vai sair de novo. É de arrebentar o coração. Se coloca nessa cena aqui, Pedro fala assim: Senhor, para onde você vai? Mas coloque-se no lugar de um homem que tem uma vida organizada, como qualquer pessoa, antes de se encontrar com Cristo. Antes de se encontrar com Cristo, a nossa vida não é só uma bagunça. Ela está organizada de uma outra forma e para outros propósitos. E é necessário que todo aquele que prega o Evangelho saiba disso, porque o Evangelho é a desorganização da vida de alguém. Quem vive na prática do pecado, como sistema, tem a vida organizada, conforme o mundo organiza. É com uma outra lógica, prestando-se a outros serviços e tem uma forma. Um pescador que tem a vida organizada dessa forma, no barco, quando vem uma tempestade, ele tem e sabe o que fazer. Quando Jesus está dentro, é outro sistema. E agora? Eu pulo, eu iço as velas, eu abaixo as velas, eu remo. Tem Jesus aqui. Então eu tenho que perguntar para ele. Vocês estão entendendo? Pedro tinha uma vida. Não necessariamente que Pedro era um pecador, mas ele era um pescador. E Jesus vai lá e tira Pedro do barco. E olha o que acontece com Pedro toda vez que ele entra no barco. Depois daquele dia que Jesus tirou Pedro do barco, nunca mais ele e o barco se deram bem. Toda vez que Pedro entra no barco, tem uma confusão. Toda vez. Toda vez. Ele entra no barco, o barco vira. Ele entra no barco, tem tempestade. Ele entra no barco, não pesca nada. Pedro e o barco nunca mais se deram bem depois que Jesus tirou Pedro do barco. E agora Pedro está com a vida bagunçada e começou a se organizar com Cristo. Aí Cristo fala: estou indo embora. Eu quero ir com você. Saudade. Eles não queriam. Não se turbe o vosso coração, é uma frase dita para alguém que está com os olhos cheios de lágrimas, porque não querem se separar da pessoa que eles aprenderam a amar. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito: eu vou preparar um lugar para vocês. E o centro do texto é: para que onde eu estou, estejais vós também. Esse texto não faz sentido para quem quer céu. Esse texto só faz sentido para quem está morrendo de saudade e está triste porque não vai ter o abraço que está acostumado. Não tem aquela voz que está acostumada. Pensa você acordar de manhã e fala assim: estou indo para a faculdade. E quando você fala: estou indo para a faculdade, na primeira curva que você faz, você já encontra com Jesus dizendo: estou indo com você. Essa é a vida do discípulo. Eles dormiam, acordavam, andavam, subiam e desciam. Jesus estava com eles o tempo todo. Pouquíssimos momentos você vê Jesus sozinho. Eles estão com ele o tempo todo. Dormindo, comendo, dando umas broncas, nécios, mas está com Jesus. Agora Jesus fala: estou indo embora, eu vou ficar aqui. Não se turbe. O projeto é para que onde eu estou estejais vós também. Olha para mim. Se você nunca chorou por saudade de Jesus, você não vai fazer a menor ideia por que ele chamou o Espírito Santo de Consolador. Esse consolo é pela ausência que um apaixonado tem do objeto do seu amor. A tristeza por isso. Não se turbe o vosso coração. O livro da saudade. Se você virar algumas páginas, nós vamos notar uma outra coisa. Indo para o final da Bíblia, para o final do texto. Capítulo 20, verso 24. Ora, Tomé, capítulo 20, verso 24. Eu fui muito rápido, você achou? Diga amém.
Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Tomé é o planeta. É o planeta. Se você chegar para mim e disser assim: eu fui para a guerra. Foi mesmo? Onde você estava? Estava no front. E está bonitinho assim? Não estourou tímpano nenhum, não está tremendo, não tem nenhum trauma, não tem cicatriz, não tem nada. E estava no front. Conta outra. Eu vi Jesus. O que o mundo responde? Viu Jesus? E está assim? E está assim? Vou te contar uma história. Eu estava dirigindo na Anhanguera. Conhece a rodovia Anhanguera? Ela é um teste, né? Para o caráter. Para o caráter. É horrível, né? Cheio de caminhão, dá para acelerar. É chata, chatíssima. E ela cruza centros de grandes cidades, né? Passa pelo Campinas, para São Paulo. É chata demais. Sábado de manhã, atrasado para a igreja, escutei um barulho. Pá! Encostei o carro. Pneu murcho, estourado. Lá vai eu trocar. Eu tenho uma esposa e 2 filhas. E quando nós, testosterônicos, vamos fazer coisas diante de uma plateia feminina, nosso comportamento é radicalmente transformado. Ninguém escapa disso. Você faz mesmo e age de forma diferente. É uma mulher olhando, você vai fazer diferente. Aí está ali, tinha 3. Todas iam voltar para a mesma casa que eu. E na hora que eu fui puxar o parafuso eu puxei com muita força, o parafuso, tim, 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 caiu na pista. Que ódio. Uma pessoa inteligente coloca 3 parafusos. Mas diante daquela plateia, e a minha filha olhando, e a minha filha mais nova protagonizou perto daquele dia uma cena muito interessante, porque eu estava indo para uma festa na escola e coloquei uma camiseta do Superman, pastor. E a minha filha entrou naquela idadinha, no quarto, bem na hora que eu coloquei a camisa do Superman. Ela olhou assim. Nunca vou esquecer essa cena. Ela olhou assim e falou: pai, é você. Eu olhei para ela e falei: shh, nem a mamãe sabe. Ela falou: tá bom, não vou contar para ninguém. E saiu. Há um tempo atrás ela chegou para mim de novo, olhou para a mesma camiseta. Falou: pai, não é você, né? Falei: nem a mamãe sabe. Falei: vou pegar o parafuso. Claro, né? E abaixei para pegar o parafuso. Pensa na pancada. Agora eu quero que você preste muita atenção nessa parte da história. Quando eu abaixei para pegar o parafuso, um caminhão, devia ter ali umas 10, 12 toneladas. Bateu de baixo para cima. O resultado é que esse terno sujou muito. E a unha do meu dedinho esquerdo quebrou. Tá, eu estou com vergonha de olhar para sua cara, mas vou fazer a pergunta. Qual a possibilidade dessa história ser verdade? Verdade ou mentira? Verdade ou mentira? Um dia você vai vir para cá, para a igreja, e vai cantar creio em milagres. Eu vou lembrar do dia que você falou isso para mim. Mentira. É claro que é mentira. E você não precisa ter um doutorado em física para saber que eu tenho 75 quilos, fiquei abaixado, e um caminhão de 12 toneladas bateu em mim, e eu quebrei uma unha, e sujei um terno. Porque a sua conclusão é rápida e simples. Não é? Se um objeto de 75 quilos trombar com outro de 12 toneladas, a mudança é bem maior. A parte da minha filha que acreditava que eu sou o Superman é verdade. A outra parte é um apelo a você. O mundo é Tomé.
porque está fazendo um raciocínio simples. Quando você e eu saímos daqui dizendo, temos e tivemos um encontro com Cristo, o mundo pergunta, quem é Cristo? O Criador de tudo que existe. Ele vai concluir rapidamente. Uma pessoinha do seu tamanho, se tiver um encontro com um ser desse, não sai daí dizendo que ele modificou sua unha e sua roupa. Isso não é verdade. Se uma pessoa desse tamanho se encontrou com uma daquele, ele muda tudo. Você sai esmagado se você encontrar com Cristo. Porque foi isso que aconteceu com Moisés, isso que aconteceu com Abraão, isso que aconteceu com Pedro, isso que aconteceu com Paulo, isso que aconteceu com qualquer pessoa que teve um encontro com Cristo. Você não sai dizendo que ele mudou sua unha. Não tem como. Tive um encontro com Cristo e nunca mais mudei minha playlist de Spotify. É difícil para o mundo crer e falar, mostre as marcas. Se você não mostrar as marcas do que essa cruz que você prega fez em você, o mundo não acredita. Isso é real. Teve um encontro com Cristo? E só mudou de roupa? Passados 8 dias, diz o verso 26. Estavam outra vez ali reunidos seus discípulos e Tomé com eles, estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse, paz seja convosco, e logo disse Tomé, lembra aquele negócio? Eu estava escutando. Põe aqui, Tomé, o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe no meu lado, não seja incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu, e Deus disse-lhe Jesus, porque me viste e creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Volta sua cabeça um pouquinho. Quando João está escrevendo o livro, ele está escrevendo quando? Quando não havia mais pessoas que poderiam fazer isso. Então é óbvio que a inspiração age no coração dele, está dizendo, escreve isso aí. Porque viste e creste, quem são os bem-aventurados que não viram e creram? Eu não pus a mão naquele cicatriz. Ele está falando de quem? De todos que viveriam do ponto em que João estava escrevendo o livro para frente. Nós não vimos e cremos. E note que no verso 26 ele diz assim, se eu não vir nas suas mãos o sinal. E agora ele vai falar de sinal, e sinal tem uma expressão muito importante no livro de João, porque ele vai dizer no verso 30. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos nesse livro. E aí tem uma pergunta, quais, né? Porque eu sou assim e você também. Ele fez um monte de coisa que não está aqui. Quais serão, né, essas coisas? E o próprio livro vai responder quais são. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida no seu nome. Atente o que eu vou te dizer, porque isso é a parte mais extraordinária de um livro escrito para o século XXI. Se você virar um pouquinho a página, nós vamos ver uma conversa que dá base para isso. Jesus, depois de ter conversado com Pedro, perguntado a Pedro se ele o amava, no verso 18, ele vai falar uma das frases mais difíceis para um ser humano ouvir, a realidade de um futuro ruim, aparentemente. E quando Deus te salvou, te privou de conhecer todas as coisas do seu futuro, é porque Ele te amou. Ele vai dizer assim, em verdade vos digo, verso 18 do capítulo 21, te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo, andavas por onde querias, quando porém fores velhos, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Parece confuso? Desenha a cena. Quando você era mais novo, você cingia o lombo. Sabe o que é cingir o lombo? Cingir a ti mesmo? É fazer a túnica virar uma bermuda. Eles andavam de túnica, mas não dá para ir para a guerra de vestido, né? Cingir o lombo é abaixar, pegar a parte que está de fora aqui, ó, amarra aqui, põe o cinto e a túnica vira bermuda e dá para você correr. Isso é cingir o lombo. Antes, quando você era mais novo, você falava, vou correr. Amarrava, vou para a guerra. Cingias a ti mesmo. Agora, está vendo a cena? Você não vai cingir. Outro vai fazer isso e você vai dar as mãos. E alguém vai te levar. Ele está descrevendo a cena de uma execução. De uma execução. Você vai ser levado para o lugar onde você não quer. Você vai morrer executado. O impacto disso na cabeça de Pedro foi gigantesco, óbvio.
qualquer um de nós. Então ele vai dizer, disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou, segue-me. Pedro, sentindo o impacto, foi para a primeira fase de uma notícia ruim, que é a negação, e tentou fugir, e falou, então Pedro, voltando, se viu também, que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava. Quem era? João, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara quem é o traidor. Vendo, pois, Pedro perguntou a Jesus, e quanto a este? Está vendo? Tipo, só eu? Eu vou morrer desse jeito, velho. E esse menino aí? Tipo, só eu? A resposta de Jesus é demais. Respondeu-lhe Jesus, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Eu tenho vontade de fazer uma semana de oração só sobre essas respostas de Jesus. Elas são incríveis. Será este o tempo que virá remir Israel? Não é da sua conta. Que é da sua conta que você tem que pregar. Senhor, e esse aí? Esse aí também não é da sua conta. Isso é da minha conta. Se eu quiser que ele fique vivo até que eu venha, que te importa? Mas aí começa a parte importante. Para o livro. Então se tornou corrente entre os irmãos que o dito de que aquele discípulo não morreria. De alguma forma alguém espalhou. E as pessoas começaram a pensar que João não ia morrer. Ele não ia morrer. E aí, ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria. Mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa? As pessoas começaram a dizer, João não morre, ele vai ficar vivo até Jesus voltar. E João está escrevendo o livro e falou, não era isso que ele falou assim, não é da conta de Pedro. Mas as pessoas estão pensando que João não fica vivo até Jesus voltar. Só que João está sentindo dor do tornozelo até a cabeça. João está com quase 100 anos. João está sentindo, ele sabe que ele vai escrever esse livro e não vai ter mais vida. E está pensando numa igreja que está pensando que a morte dele, ou não, ou o fim das coisas para ele, e o fim das coisas para o mundo. Mais uma vez, os discípulos tendo compreensão equivocada sobre a voz de Jesus. Ia ser a mesma coisa. E o que ele está pensando? Eu vou morrer e Jesus não vai voltar. E ele tem certeza de que ele vai morrer e Jesus não vai voltar. Porque ele acabou de sair de Patmos. E lá em Patmos, Jesus mostrou milênios para ele, e ele viu uma boa parte da história que ele não está presente, ele sabe que ele vai morrer. Ele falou, vou morrer e a fé das pessoas vai desmanchar. Eu preciso escrever alguma coisa, para quem não pergunta para Jesus. Estes sinais, e agora por favor atente para duas coisas que eu vou dizer antes de terminar. A primeira é quando João está com isso na cabeça, ele pega a caneta e o Espírito Santo coloca ele para escrever. Escreva para as pessoas que precisam esperar Jesus voltar. O Espírito Santo está colocando na cabeça de João, escreva para as pessoas que precisam ter força para esperar Jesus voltar. Vocês estão me entendendo? Sim ou não? É um desafio. Se eu disser Maranata, o que você responde? O Senhor logo vem, mas a volta de Jesus não é um problema. É o fim dos problemas. Você está me entendendo? O meu desafio não é me preparar para a volta de Jesus. O meu desafio é me preparar daqui até a volta de Jesus. Porque se Jesus voltar hoje, maravilha. Mas se ele voltar amanhã, eu tenho um monte de coisa para fazer de hoje para amanhã. Aqueles como João, como Pedro, que foram desafiados a entregar a vida por Jesus, e entregar a vida por Jesus é um ato heróico, mas não é mais difícil do que viver para Jesus, porque morrer por Jesus, você morre em 1 minuto, mas por amor de ti, os que vivem por Cristo, têm que morrer todo dia, e todo dia há algo de você para ser entregue, você paga parcelada a sua fé. Teve gente que teve o privilégio de pagar à vista, você não, é todo dia. O desafio da virgem sábia é se preparar para a demora do noivo. A virgem louca só é louca, e não é louca porque estava esperando Jesus voltar. Ela é louca porque esperou Jesus voltar naquele dia, naquela hora. Só que se Jesus não voltou às 8, ela já não tem mais óleo. O que a sábia fez? Eu vou esperar Jesus voltar hoje.
Mas se não voltar hoje, eu vou ficar aqui. E se voltar daqui uma semana, eu vou estar aqui. E se voltar daqui um ano, tem um tonel de óleo aqui. Mas eu não volto. Isso é desafiador. Isso é o seu desafio. É viver até a volta. Aquele que perseverar até o fim. Perseverar no fim é muito simples e muito perigoso. Perseverar até o fim é um desafio espiritual que só se vence com aquilo que João vai dizer para você. Então ele vai dizer para você, primeiro, usando Gênesis, e diz, e desafia você, logo no primeiro verso, no primeiro capítulo, vá lá em Gênesis e descubra uma coisa sobre você mesmo. No princípio era a palavra. Vá para Gênesis e descubra isso, o princípio é a palavra. O princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. As coisas começam com a palavra. E note porque ele chama Gênesis, e chama Gênesis para uma coisa muito importante. Por que ele está dizendo que o princípio é a palavra? Eu vou começar a citar textos aqui, tá? Gênesis começa assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. Amém. A terra, porém, aquele porém muda tudo. Porque ele fala que no princípio Deus fez tudo e depois começa a dizer de coisas que existiam antes da palavra. A terra, porém, era sem forma e vazia. Como foi criada essa terra sem forma e vazia? Foi Deus que criou? Óbvio que fez. Ele criou essa terra sem forma e vazia falando? Não sei. Era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, tanto as trevas como o abismo estavam lá. Foi Deus que fez? Claro que fez, mas não tem nada de importante antes da palavra agir sobre o que é sem forma e vazio. Não tem nada importante antes da palavra aparecer sobre as trevas. Não tem nada importante antes da palavra aparecer sobre o abismo. Note que abismo é uma expressão bíblica para coisas inativas, que não estão acontecendo. O anjo desce do céu, o próprio João diz, e prende Satanás no abismo. O que Satanás vai estar fazendo no milênio? Nada. Ou seja, abismo é inatividade. E disse Deus, haja luz, e houve luz. O que a palavra fez? A palavra fez separação. O que a palavra faz é separar luz de trevas. A luz já existia? Claro que já existia. Mas o que aconteceu aqui com aquilo que era sem forma? Começou a tomar forma quando a luz e as trevas começaram a se separar. E as trevas passam a se sujeitar à luz. E Deus fala e separa o que é céu do que é terra. Ele separa o que é água de cima, o que é água de baixo. Ele separa o que é rio do que é continente. A palavra gera separação, porque a água e a terra já existiam. Mas quando a palavra aparece, a palavra vai distinguindo as coisas e vai separando. É por isso que Deus olha para você e te chama de santo. O que é santo? Separado, distinto. Ou seja, Deus começa a dar propósito quando a palavra aparece. A terra era sem forma e vazia, mas antes da palavra não há propósito para ela, portanto é a palavra, e no momento que a palavra aparece, que a história começa. Não há história antes da palavra. Quando Deus faz o homem, ele ajoelha-se sobre a terra, e o homem é feito do que material? Do pó da terra. O pó já estava lá? Estava. Ele tem forma? Não tem forma. Então Deus fez um homem um boneco. Agora tem forma. Mas é vazio. Tudo que Deus fez até então, ele disse falando, não foi? E quando ele fez o homem, o que ele fez com essa palavra? Soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser. Você notou o que João está chamando sua atenção aqui, quando ele mandou você ir para Gênesis? Eu vou ler um texto quando ele confirma isso. A palavra de Deus soa e cria tudo. Mas no homem a palavra não foi soada, ela foi implantada. Ele tirou a palavra de dentro dele, a palavra, o verbo criador, e colocou no homem pelo seu espírito. Soprou. Vá para João. Evangelho de João,
E você vai perceber no Evangelho de João. No capítulo 15, verso 7. Se permanecerdes em mim, e o quê? E as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. O que o Espírito Santo faz? Ele pega a palavra e põe dentro da gente. Acabou a incoerência. Sabe por que Jesus era 100% coerente e nós somos incoerentes? Porque Jesus só falava dele. Isso faz com que ele não fosse incoerente nunca, não tem como se contradizer. É só ele a resposta. E por que eu me contradigo? Porque eu também só falo dele. E enquanto ele e eu formos encontrados em lugares diferentes e formos pessoas separadas e diferentes, a contradição é inevitável. Jesus, o que é a vida? Ele falava, eu. Aí quando perguntam para mim, falo, o que é a vida? Eu falo, ele. Mas está errado? Não, isso é um caminho incompleto só. Porque ele disse que ele deveria ser encontrado não somente comigo, ele deveria ser encontrado em mim. E o que o Espírito Santo faz? Coloca Jesus em nós. Mas como é que esse Jesus vive em nós? Se permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vós. A palavra que dá vida tem que ser guardada no coração. Quando o Espírito Santo de Deus que dá vida coloca a palavra em nós, essa palavra em nós é que gera vida. João viveu essa experiência, ele sabe do que está falando, que ele acabou de sair de Pátimos, e lá em Pátimos, o anjo chegou para ele e falou, Tó, pega o livro. E o que ele fez com o livro? Ele comeu. Não é à toa a experiência, e aqui não importa se foi doce, se foi amargo. Ele comeu, e quando Ezequiel pegou o livro, ele fez a mesma coisa, comeu. Jeremias também, come a palavra. Por quê? Porque essa palavra não pode estar fora de você. Essa palavra tem que ser em você. Daniel não fala disso, mas ele vive isso. Quando Daniel foi revelar o sonho a Nabucodonosor, o que ele fez antes disso? Ele foi para casa e dormiu. Daniel é muita ostentação, né? É demais. Não pode orar, ele ora na janela. Daniel, vai morrer todo mundo se o rei não souber o significado do sonho. O que ele foi fazer? Ele foi dormir. Daniel é demais. Mas se ele foi dormir, o que aconteceu quando ele dormiu? Ele sonhou. E quando ele entrou no palácio, ele contou para Nabucodonosor o sonho de quem? O sonho de Daniel, ele que sonhou o sonho. Já não era mais o sonho de Nabucodonosor. Era dele. Não errou. Ele sonhou. Ele não falou assim, olha, o que eu vi foi isso aqui. Daniel tem plena convicção. Mais do que isso, é o sonho de Daniel. Nabucodonosor sonhava com uma cabeça de ouro. Daniel sonhava com a pedra. É o sonho dele. Ele olhava para a Babilônia, essa desgraça, e falou, vai tomar uma pedrada. Esse é o meu sonho. O meu sonho é do reino de Deus, esse é o meu sonho. E contou emocionado o sonho para Nabucodonosor, feliz da vida em dizer para Nabucodonosor que todos os impérios do mundo iriam cair. E que o reino de Deus permanece. Isso é as palavras de Deus em Daniel. Vós sois a luz do mundo. Uau! Eu sou a luz do mundo. Qual é a luz do mundo? Eu em você. Se as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiserem. Quando eu recebi a tua palavra, escondi no meu coração, para não pecar contra ti. Terminando a segunda coisa, quando ele fala isso, capítulo 20, verso 22, e havendo, capítulo 20, verso 22, e havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. O ato recriador. Agora entenda, e por favor atente para isso. Capítulo 20, verso 30 diz, na verdade fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Quais são? Eu posso considerar alguns sinais que estão escritos em Mateus, os que estão escritos em Marcos e os que estão escritos em Lucas. Não estão nesse livro.
Estes foram registrados para que creais. E se você olhar para os 7 milagres descritos no livro de João, tem um detalhe que une todos eles. Em nenhum milagre realizado por Jesus no livro de João, Jesus toca as pessoas. Todos os milagres são realizados falando. O único que ele tocou e não aconteceu milagre nenhum. Aí o cego andou, creu, e ele passou a enxergar lá longe. Mas ele fala e a água se torna em vinho. Ele fala. E o paralítico no tanque de Betesda, ele fala. Levanta-te. E o paralítico anda. Ele fala e Lázaro sai da tumba. Ele fala. Fala. Porque a palavra é o princípio de todas as coisas. João falou, eu vou escrever para alguém com saudade de Jesus, que precisa entender que aquela voz que disse, haja luz, é a mesma que fala, eu te amo. É a mesma palavra, é o mesmo poder. Que aquela voz que disse, está consumado, é a mesma voz que olha para você e fala, mais um passo, querido. Mais um passo. Essa voz aqui, essa palavra descrita na Bíblia, que olhou para o mar e disse, acalma-te, aquieta-te, e o mar não ousou demonstrar nenhuma onda diante de Cristo que mandou, é a mesma palavra que você acabou de ouvir na escola sabatina. É a mesma voz, com o mesmo poder. E a palavra de Deus é poderosa, não importa se você ouviu ou se você leu no outdoor, ou se está no aplicativo do seu celular, ou alguém com o microfone ou sem, ou sentado na sua casa, na reunião de pequeno grupo, no clube de líderes, é a mesma palavra. Você precisa crer nisso, que você não vai abraçar Jesus hoje, mas isso não significa que ele está menos presente na sua vida, porque ele prometeu para você, é bom que eu vá, porque quando eu estava aqui, eu andava com você, mas o projeto não é andar com você. O projeto é andar em você. O projeto não é você ser encontrado comigo. O projeto é as pessoas me encontrarem quando trombarem com você. Então entenda uma coisa, as pessoas não encontram Jesus quando elas vêm para a igreja. Esse não é o projeto. As pessoas se encontram com Jesus quando elas se encontram com você. Elas já encontraram com Jesus. Agora segue-me. Você encontrou com alguém, demonstrou amor, falou, agora eu vou levar você ao encontro com Jesus. Não, isso é a frase mais incoerente que você poderia dizer. Elas já tiveram um encontro com Jesus. Elas encontraram com você. Se elas disseram sim ou não, é outra coisa, mas o encontro já aconteceu. Já aconteceu. Como você teve vários encontros com Jesus hoje. A questão é se você disse sim ou não para ele, mas os encontros já aconteceram. Agora, se você disser sim, você não sai igual. O mundo fala, mostre as marcas, e você responde, vem e vê. Vem e vê. Olha para nós. Foi isso que João disse para o paralítico. Olha para nós. Olha para nós. Se as minhas palavras estiverem em vós. Hoje, singularmente, há necessidade de alguém que tenha comido o livro. Seja doce ou seja amargo, não importa, ele tem que ser encontrado dentro do profeta. Se for amargo no estômago, doce no ventre, não importa, é necessário que ainda profetize. Se ele está falando agora com você, não sei, mas ele está falando através de você, esse é o plano. Ela tem que correr nas veias a palavra é viva e continua. Disse e termino falando isso que foi falado na sala dos jovens. Toda autoridade, Jesus disse, me foi dada no céu e na terra. Então vai. Então vai. Porque nós vamos ser encontrados juntos. E você e Jesus é sempre maioria. Hoje há uma necessidade de alguém que teve um encontro com Cristo, que as palavras estão neles e que tenham plena convicção de o Cristo da Bíblia é tão real quanto o Cristo da Palestina. Estava numa live e alguém perguntou isso. Se Jesus estivesse hoje aqui, o que ele estaria fazendo?
Hoje, sábado de manhã, está aí aqui. É o que ele está fazendo. Essa pergunta faz sentido. Se Jesus estivesse hoje, no século 21, o que ele falaria? O que você está falando. Como que ele se vestiria? Como você está se vestindo. O que ele falaria? O que você está falando. Para quem ele falaria? Para as pessoas que você fala. Porque ele foi embora exatamente para se representar em nós. Ele falaria com políticos? Você fala com políticos? Ele falaria com prostitutas, drogados, ladrões, degregados, burgueses, playboys? Você fala? Porque ele mandou você ir falar. E tudo que essas pessoas ouvem de Jesus são o que elas ouvem de você. É isso. As minhas palavras em vós. E estes sinais acompanharão os que creem. Você. Vou orar. A minha oração é simples e compartilhada. Senhor, essa é a minha oração. Esmaga. Pode quebrando tudo. Mas não deixa nada aqui que não seja teu. Mas que a gente seja sempre encontrado no mesmo lugar. Essa é a minha oração. Eu vou pedir para Deus paixão pela palavra. Igual dos meninos lá no caminho de Emaús, que escuta e o coração arde, que muda a direção. Essa é a minha oração. Coloca uma paixão na tua palavra, que ela arda, que ela responda daqui de dentro para fora. E eu vou orar e vou falar nós. Então eu vou falar no seu lugar. Então, se esse é o seu desejo também, eu quero pedir, em nome de Jesus, que você se posicione, e ao ficar em pé, dizendo, é isso que eu falaria hoje também. Que Deus seja encontrado em mim, mas para isso, Ele vai tirar tudo que Ele não pôs. Que Deus seja encontrado em mim, e que meus olhos mostrem essa paixão, esse fervor. E se você creu e quer, diga amém. Senhor nosso Deus, louvado seja o teu nome, Pai, para todo sempre, em todos os lugares. Mas o nosso pedido, a nossa oração, nosso clamor a Ti nessa manhã, é que o seu nome seja exaltado, glorificado, Senhor, na nossa vida. Então, Pai, pelo poder do teu Santo Espírito, avance coração adentro. E vai jogando para fora tudo que está lá, insistindo em ocupar um espaço indevido. Tira todas as coisas da nossa vida que não foi o Senhor que pôs. E vai ocupando todos os espaços e fazendo tudo do seu jeito. Dá no Senhor um amor radical pela tua voz, pela tua palavra. E que a nossa vida e a tua palavra se confundam, porque a nossa vida é proveniente da tua palavra. E as tuas palavras são vida e salvação. Que qualquer pessoa que se encontre conosco não tenha dúvidas de ter se encontrado contigo. E que a experiência vivida por João de levantar os olhos, olhar para o céu e suspirar pelo momento desse abraço seja também um motor para a nossa esperança. E para a esperança daqueles que nos acompanham, em nome de Jesus. Amém.